Seja o centro em meu coração. Jesus, preencha todo vazio em mim. Eu quero ser um com você. 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 Fascina-me, Senhor, dia e noite, dia e noite. Fascina-me, Senhor, dia e noite, dia e noite, até que nada mais importe, até que tudo perca o seu sentido, até que nada mais importe, até que tudo perca o seu sentido. Jesus, seja o centro em meu coração. Jesus, preencha todo vazio em mim. Eu quero ser um com você. 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 Fascina-me, Senhor, dia e noite, dia e noite. Fascina-me, Senhor, dia e noite, dia e noite. Fascina-me, Senhor, dia e noite, dia e noite. Fascina-me, Senhor, até que nada mais importe, até que tudo perca o seu sentido, até que nada mais importe, até que tudo perca o seu sentido, até que nada mais importe, até que tudo perca o seu sentido, até que nada mais importe, até que tudo perca o seu sentido. Fascina-me e vai.
até que tudo perca o seu sentido, até que nada mais importe, até que tudo perca o seu sentido. Fala aí, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma reunião da sala de oração, hoje com o nosso pessoal da banda completa, muito legal a gente poder estar aqui junto. E antes da gente começar o assunto, eu queria lembrar você da importância de você dar uma conferida aí nos detalhes na descrição do vídeo. As notas já estão disponíveis para você. Os pontos para você poder orar, depois, em cima. Sim. E também está disponível todas as informações da base no nosso aplicativo, como que você pode contribuir, como que você pode se conectar numa igreja na cidade. É isso. Lembra da gente compartilhar, mandar para a galera, mandar para sua mãe. Sua mãe sempre está, né, Marcão? Minha mãe está sempre aí participando do chat aí, fazendo os comentários pesados aí. Ó. Comentários /pesada. Gente, a gente está nesse panorama bíblico. Sim. Nosso sonho é conseguir cobrir a Bíblia inteira. Não sei quando que a gente vai conseguir acabar isso, mas a gente está firme e forte, né, Marcão? Firme e forte aí, semana a semana. E eu acho que esse ano ainda a gente consegue aí, pelo menos, avançar bastante ou até mesmo acabar, hein, cara. Eu acho que tem alguns livros que são bem curtinhos, aí a gente coloca 2 no mesmo dia e a gente consegue acabar isso Muito daí, legal. cara. Espero Muito que vocês estejam gostando, né, na verdade, do panorama. Sempre depois do panorama a gente posta as notas ampliadas. Expandidas, isso, estão rolando. Pode acontecer um ou outro atraso, não é intencional, claro que não, mas tem lá as notas expandidas que é um recurso de pesquisa assim, bem legal. Lembro que o Vitor pregou no domingo falando que nós somos uma religião de leitores, de pessoas que leem, então você lê a Bíblia com esse material de apoio do seu lado, assim, é um negócio bem bacana, então fica de olho lá que está saindo no aplicativo da base. Cara, eu queria agradecer o Rafa, né? O Rafa, ele faz um trabalho incrível. Rafael Pedrada. O Rafael Pedrada, ele expande, cara, assim, de um jeito muito legal. Espero que vocês estejam também desfrutando desse nosso conteúdo. Beleza, vamos lá, Marcão. Hoje é Esdras. Neemias. Esdras foi na semana passada. Neemias hoje. Neemias. Vamos falar de Neemias, então? Show. Como eu falei para vocês, Esdras e Neemias é um livro só. Na verdade, ele foi dividido já na era moderna da igreja, né? E ele era dividido em 3 partes. Cada parte se refere a um grupo de pessoas que saiu do cativeiro na Babilônia e voltou para Israel. Então vocês viram o primeiro grupo de pessoas com Zorobabel, que reconstruiu o templo, coisa e tal. Vocês lembram bem? Se não tiver lembrado, volta ao vídeo e dá uma assistida lá. O segundo grupo foi já com Esdras, que aí eles fazem uma restauração mais espiritual. Eles têm a leitura do livro da lei. No capítulo 9 tem aquele arrependimento coletivo, a nação inteira se arrepende. E tem o problema maior do casamento misto, né? Eles se casam com pessoas fora de Israel. E aí tem aquela correção no final do livro que eles mandam as pessoas de volta para casa deles, né? E foi neste ponto que a gente parou e eu até falei para vocês pensarem a respeito desse episódio, que eles voltam, as mulheres e os filhos desse casamento, eles voltam para casa. E eu falei que isso era fruto do zelo, né? Fruto do cuidado que você tem com o quão compromissado você é com a promessa, o quão compromissado você é com a aliança, né? Então essa que é a resposta para esse episódio, né? Então o livro de Neemias, cara, tal qual como Esdras, eu acho que Neemias ele fala muito com a biografia dele, quem ele era e coisa e tal, ele era muito legal a pessoa, né? Tanto quanto o conteúdo do livro em si, mas a pessoa é uma pregação, a vida dela é uma pregação sozinha, né? Ele não era, me corrija aqui, cara, mas ele não era um sacerdote nem um profeta. Ele era um governador, ele era um cara de posição governamental.
né? Enquanto Esdras era um escriba, né? Isso, Esdras era o escriba. O Neemias, ele era um cara de confiança do governo. Isso. Então eu só quis ressaltar, pensar esse ressalto aí na biografia dele, para dizer então que ele não tinha necessidade de ser um sacerdote, de ser para vocês, né, ser um sacerdote ou ser um profeta para cooperar com o corpo, cooperar com o desenvolvimento do propósito eterno de Deus. E essa é o que eu tiro assim como principal para o nosso ensino de hoje. Mesmo o cara não sendo da linha sacerdotal, ele era extremamente comprometido Ele era extremamente zeloso. com a palavra de Deus e com a obedecer, né, à vontade de Deus. Sim. Na sua folhinha de comentários, que vocês têm aí a possibilidade de imprimir, no verso dela eu coloquei um quadro bem grandão lá, junto com a leitura para a próxima semana do livro de Esther, eu coloquei um quadro falando assim, como Neemias usa a oração. Eu achei particularmente um quadro bem legal, talvez seja o mais legal até hoje, e que ao longo do livro inteiro você vê a oração sempre presente. Ele já começa jejuando, né? Sim, Uma ele das recebe primeiras uma coisas. notícia e tal, e Já começa o livro de Neemias, ele já engata fazendo um jejum meio radical, né? 5 meses de jejum. isso. E depois uma das maiores comoções nacionais de Israel, que é o capítulo 9, Sim. todo mundo, né? Ali na Isso. praça, Você ouvindo a lei. comentou, né, que é Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9, né? Sim, esses capítulos 9 são tipo os Ronaldinhos, assim, da Bíblia, né? O 9. Sim. Cara, eles são matadores de verdade, porque, cara, ali contém, acho que foi o segredo do sucesso do ministério desses 3 caras. A forma como eles reagiam com aquilo que eles viam acontecendo em paralelo com a vontade de Deus, era se entregar para jejum e oração. E se nós temos as promessas proféticas de ter oração dia e de noite, cara, nós precisamos nos entregar também para jejum e oração, como esses caras fizeram nos capítulos 9 dos seus livros. Isso aí. Como precursores que somos, nós temos oração e jejum como uma parte fundamental da nossa vida, da nossa história, né? O livro conta a reconstrução dos muros, né, em torno da cidade de Jerusalém, e o que dá uma definição assim, muito clara do que Deus chama de lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Claro que todas as referências que eu falar aqui vão estar na nota expandida, vocês vão receber depois, mas lá em Deuteronômio 12, do versículo 5 ao 11. Então ele escolhe esse lugar escolhe Jerusalém como lugar que habitaria o nome dele, né? Então o muro tem uma definição, um conceito, um significado muito mais amplo de que somente uma construção física que vai fazer algo. Não. Tem uma explicação e um significado muito maior por trás. Na verdade, o muro ele é uma resposta para a crise de identidade nacional que Jerusalém estava passando. Vocês retomarem os livros anteriores, eu acho que foi em Crônicas que a gente citou. Então pensa, um povo num estado quase de anomia, né? Quase assim, sem normas, eles estavam voltando do cativeiro. Eu até chamei de Êxodo 2 ali, um novo Êxodo, mas foi um nome que eu dei só para ficar didático a explicação. Mas eles estavam saindo do cativeiro novamente. Todas as promessas que foram feitas de um rei libertador, de um rei guerreiro, de um templo, onde a partir desse templo as nações do mundo seriam abençoadas, nada disso se cumpriu. E agora, saindo do cativeiro, precisava haver esse resgate da identidade, né? Então, o muro ainda tem além de ser uma construção física, que vai deixar as pessoas indesejadas fora, também dá uma identidade de cidade, dá uma identidade ali ao povo que habita naquele lugar ali. Então, Neemias vivia neste tempo, que Jerusalém, a cidade de Davi, e o lugar que Deus escolheu para habitar o seu nome, de acordo com o Deuteronômio. Então, o templo, a cidade de Davi, tinham se tornado um símbolo maior de identidade nacional e religiosa, né? E esse é um tema que o fato de Jerusalém ser o lugar que habita o nome do Senhor permeia todo o livro de Salmo e também Apocalipse. É crucial a gente ter entendimento de que Deus escolheu para habitar o nome dele ali, é crucial para a gente ter o entendimento de Jerusalém depois em Apocalipse, né?
Então, o livro de Neemias, antes de eu começar a narração propriamente dita aqui, é uma autobiografia de um jovem que escolheu abrir mão de uma vida de luxo e de prazeres para poder ajudar seus irmãos necessitados em Jerusalém. E combinou prática e oração. Ele sabia tanto como orar e trabalhar. Então é disso que se trata o livro de Neemias. Ele estava muito bem colocado ali como copeiro do rei e falou assim, não, vou voltar para conseguir trabalhar. E você vê o tempo todo que ele articula oração e trabalho, oração e ação. A palavra-chave do livro é lembra-se. Aparece várias vezes, em várias referências, né? Nas notas vão estar lá. Em várias referências, várias vezes, eu acho que cerca de 8 ou 7 vezes aparece a palavra lembre-se. É sempre Neemias pedindo para Deus, lembre-se. E várias vezes, ó, lembre-se do que eu fiz, lembre-se do que o povo fez, lembre-se do que Sanbalat e Tobias, os opositores, fizeram, vou falar deles daqui a pouquinho. Então, lembra-se da sua lei, a sua lei fala isso. Então, ele o tempo todo está, lembre-se, 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 lembre-se. Eu acho que isso traz algo, um ensino para a gente, que a gente não precisa de nada novo mais. O que a gente precisava já foi dado. Eu acho que agora é muito mais andar de acordo com isso. É a gente lembrar disso o tempo todo e andar de acordo com isso. A gente não precisa mais de uma nova reforma ou de uma nova revelação. A gente precisa, talvez, de uma nova iluminação e buscar essa iluminação o tempo todo através da palavra, mas lembre-se, né? Vamos lembrar disso o tempo todo. Eu acho que se tem tanto lembra-te, ou lembra-te nas escrituras, Sim. isso está dinamicamente conectado com o fato do tanto que a gente esquece, né? Eu, particularmente, sou um esquecedor profissional de diversas coisas. Eu não lembro, literalmente, cara. E eu e minha esposa, a gente conversa sobre como eu não lembro de determinadas histórias ou situações importantes, mas sempre que a gente vê uma ênfase assim no texto, isso realça uma característica nossa que temos de esquecer. Sim. Da mesma forma como Jesus ensina, Lucas 18, uma parábola sobre orar sempre e desanimar nunca, ele ensina a gente a orar sempre porque a gente ora nunca e desistir nunca porque a gente desiste sempre. Então, Sim, assim, lembra-te. É muito importante lembrar do que Deus falou tanto para Moisés quanto para o povo e as promessas que ele já tinha feito. Isso aí. E se porventura você esquecer, você consulta a Bíblia novamente, né? Você volta a ela constantemente. E as notas expandidas que estão no aplicativo. Opa, aí você fica retornando a isso aí para ficar lembrando. Então, Neemias, agora sim a narração, ele era o copeiro do rei. E copeiro do rei, vocês precisam ter uma compreensão do que era esse copeiro do rei, né? Ele era uma pessoa de muito destaque e tinha total confiança do rei. O rei confiava nele, ele confiava a própria bebida dele a essa pessoa, né? Então, pela natureza assim, confidencial mesmo, o rei provavelmente confidenciava coisas para ele, coisa e tal, e as suas obrigações, então ele tinha um acesso frequente à presença real. Então, constantemente ele estava ali na presença do rei. E aí, o livro começa com ele recebendo assim, uma notícia de que as coisas não estavam indo bem em Jerusalém. Ele faz esse jejum e tem um dia que ele vai servir o rei. E ao servir o rei, ele está com um semblante meio caído, com um semblante meio triste ali. E tem um ressalto ali, logo no início do capítulo 2, que fala que ele ficou com medo de dizer que ele estava triste. Ele ficava com medo. Por quê? Não era aconselhável você aparecer diante do rei com medo. Vocês lembram? Sei lá, vocês já viram filmes medievais e tal, esses déspotas assim, eles tinham algumas manias de grandeza e coisa e tal, que falavam assim, você vai parecer triste na presença do rei? Você está na presença do rei, você não merece ficar triste. E Neemias teme porque ele está triste. E aí o rei fala com ele, não, essa tristeza aí vem do coração e coisa e tal, tem esse diálogo lá, vocês deem uma lida, por favor. Mas aí o rei pergunta para ele assim, o que eu poderia fazer para você e coisa e tal. E aí ele ora rapidamente ali, e aí a história se desenvolve. Mas antes disso, eu quero voltar lá, esse está no início do capítulo 2. No capítulo 1, anteriormente, quando vai descrevendo sobre quem Neemias era, lá no versículo 11 do capítulo 1, tem uma frase que eu acho sensacional, que é assim, ele tinha prazer em temer o nome do Senhor. Então, beleza, ele fica com medo do rei, mas o temor do Senhor era muito superior. E isso vai aparecer no livro depois, um pouquinho mais para frente, novamente, essa ideia, né? E tenho certeza que vocês oram frequentemente aí para fortalecer o homem interior de vocês.
E esse é uma das coisas que a gente ora para fortalecimento do nosso homem interior, aumentar o temor do Senhor, né? Aumentar o nosso assombro diante das coisas que ele faz ali no dia a dia, né? E o rei pergunta então, o que você me pede, né? O que você quer? Ele ora e responde. Essa para mim é talvez o ensino principal e de como ele se relaciona com a oração. Você vê ali que ele ora rapidinho. O rei perguntou, não deu, vai lá, pensa e volta daqui a alguns Ele dias. já Não, tinha orado, já estava pronto para aquele encontro. já estava pronto para aquele encontro, mas fala ali que ele orou rapidamente, né? Ao longo do livro, Neemias ele tem essa oração imediatamente, né? E ele ora várias e várias vezes. Várias e várias vezes ele ora de forma espontânea. Além desses momentos de parar, ele ora assim de forma espontânea, tem as referências também. Então ele orava a qualquer momento, mesmo quando estava falando com outras pessoas, ele tinha esse momento ali de oração muito breve, né? Pois é, essa que é o grande ensino para a gente. Primeiro, ele sabia que Deus estava sempre presente e que ele ouve cada uma das nossas orações. Beleza. E aí a gente vê ao longo da Bíblia, toda a gente estuda, fala aquela orar sem cessar. E aí tem muita gente que usa isso como uma desculpa, falar assim, não, eu estou fazendo alguma coisa, estou orando, estou fazendo alguma coisa, estou orando. Tal como Neemias faz aqui, estou lavando a vasilha, estou orando. Neemias fez isso e estava orando ao mesmo tempo. E aí algumas pessoas utilizam essa sei lá, encontram a legalidade para fazer isso aqui na Bíblia. Mas o fato é que Neemias só tinha essa confiança nesse relacionamento com que Deus ouvia cada oração dele, essas orações imediatas, porque ele construiu um relacionamento íntimo com Deus. É isso que precisa ficar como ensino para a gente. Eu acho que é possível sim a gente orar ali imediatamente, de forma confiante, né? E fazendo outras coisas também. Eu estou falando aqui com o Vitor, mas aí ele me pergunta alguma coisa, eu oro rapidamente aqui e aí respondo para ele. Eu acho que é possível sim. Mas é um privilégio de quem já construiu uma intimidade com ele no lugar secreto. É isso que o livro me ensina, cara. Muito bom, Marcão. Faz todo Show. sentido, cara. Faz todo sentido, cara? Muito legal. Se a gente quer alcançar a Deus com as nossas orações emergenciais, grava bem essa frase. Se nós queremos alcançar a Deus com as nossas orações emergenciais, nós precisamos dedicar algum tempo para cultivar um relacionamento com Ele. Essa foi a conclusão que eu cheguei aqui, entendeu? Então a gente tem essas orações assim de tiro rápido aqui, a fila de oração aí, mas Que hoje a gente vai fazer daqui a pouco no Zoom. Daqui a pouco no Zoom vai rolar aí. Nós vamos entrar no Zoom para você fazer, né, a sua intercessão. A sua intercessão de fogo rápido. Mas para isso a gente precisa ter um profundo relacionamento com Ele. O rei, então, seguindo a narração aqui, o rei atende ao pedido de Neemias, né, que ele volta para Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele encontra ali muita oposição. Tem duas figuras ali centrais nessa oposição, que é Sambalate e Tobias. Eu gostei dos nomes, assim. Lindo, né? Eu falei, cara, falei com a Lili, eu falei, pô, ótimo nome para criança, Sambalate. Muito bom. Eles ficaram muito irritados, tem essa fala lá, né? Muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Só que o que a gente nota, pelo contexto ali da história, é que a oposição não era tanto religiosa, mas muito, muito mais política mesmo, né? O Sambalate era governador da Samaria e Tobias da Transjordânia. E eles sabiam que com uma Jerusalém forte, eles iam ficar enfraquecidos, né? E aí ao longo do livro todo você vê ali várias tentativas. No versículo 4, nos versículos 19 do capítulo 2 e depois no versículo 1 do capítulo 4, fala que esses dois camaradas, Sambalate e Tobias, eles zombaram e desprezavam a iniciativa liderada por Neemias. E depois no capítulo 4 fala que Sambalate ridicularizou. Então você vê que a arma usada por essa oposição aí era falar contra. Aqui eu fiz uma forçação de barra, Vitor, que eu não sei se eu forcei a barra demais na minha interpretação assim, que eu fui lá em Apocalipse 13:5, que fala que as armas do anticristo vai ser também proferir blasfêmias contra o povo, contra os filhos de Deus. Tem alguma coisa
É só uma coincidência. Cara, não, na verdade, ninguém consegue trabalhar desencorajado. Imagina você no meio de uma obra, no meio de uma construção, você está trabalhando onde você está trabalhando e você tem uma pessoa ali, não vai dar certo, não vai dar certo, vai dar errado, o que você está fazendo é uma porcaria, o que você está fazendo não tem propósito, o que você ganha não vale a pena. É um capeta no nosso, né, ali falando o contrário do destino que Deus fala sobre nós. Então, o desânimo é uma das principais armas do diabo. Tanto é que o povo de Israel, antes de reconstruir o templo, eles demoraram 16 anos por causa do desânimo. Porque isso fez sentido, a tática, a articulação do inimigo de desmoralizar a obra na qual nós estamos. E, cara, esse gancho é perfeito, porque, de fato, nós, como igreja, como família, somos convidados a empregar o nosso esforço em algo que é pouco admirável, que é tipo uma vida de profundidade na palavra, uma vida de profundidade na oração e no jejum. E quantas vezes a gente não vai ouvir sobre isso? Cara, isso é um desperdício. Sim. Um desperdício de tempo, isso é um desperdício de juventude. Como que um jovem vai fazer o que você fez? Sair do trabalho, se entregar para estudar, se entregar para estar em tempo integral na sala de oração Sim. durante 2 anos, sabe? Cara, e a crítica, a afronta que desanima e desmotiva a gente, impede a gente justamente da obra que Deus está chamando a gente para fazer, que é a reconstrução do lugar da sua habitação. Eu queria que você pegasse, Jerusalém, e, claro, né, tem uma finalidade escatológica, e tem também a realidade da história do que a gente está lendo, mas o lugar da habitação de Deus hoje é nada mais, nada menos do que o lugar de oração. Sim. E quando nós empenhamos a nossa vida para a construção da casa de oração, do lugar de oração, o que existe no nosso meio, o que existe de fora? Cara, crítica. Cara, esse projeto aí é muito palha. Cara, orar 24 horas por dia vai fazer justiça social, vai dar comida para alguém, o dinheiro que vocês gastam para fazer isso, para mobilizar isso. E, cara, nós estamos 10 anos, sabe, em Vitória, construindo um lugar para Deus por causa da presença, por causa que é o lugar da manifestação do nome dele. Sim, é no lugar de oração que a gente faz a intercessão do céu e da terra, né? Sim, então assim, o desânimo sempre vai ser uma ótima tática usada pelo inimigo. Ninguém gosta de trabalhar desanimado, ninguém produz desanimado. E também não seja esse tipo de pessoa, né? Se algum irmão vier compartilhar com você um projeto, um sonho, não seja a pessoa que vai... Não seja o sambalate. Não seja o sambalate, da vida por favor. de ninguém, né? Uhum. Então tenta animar o irmãozinho aí pra gente conseguir construir coisas legais juntos. Então Neemias responde dessa maneira, tá lá no capítulo 2, no versículo 20. Ele responde assim: o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos os muros, alguma coisa assim. Eu parafraseei aqui, mas a referência é 2:20. Então, Neemias tinha o apoio do rei. Quando ele pediu o rei liberou. Deu escolta para o Neemias voltar e coisa e tal. Ao contrário de Esdras, lembra que eu citei isso? Esdras não voltou com escolta, Neemias tinha a escolta do rei, tinha o apoio do rei. Mas no momento que ele é questionado e que o pessoal zoa da cara deles e quer desanimar eles lá, ele não fala assim, o rei me ajudou. Não, ele fala assim, o Deus do céu nos fará prosperar. Foi o que eu falei agora há pouco. Ele temia ao rei, mas temia mais e tinha prazer em temer ao Deus do céu. Então, realizar, cara, qualquer grande tarefa assim, é sempre muito cansativo e sempre há pressões e desencorajamento, né? E aí, grava essa frase que é uma conclusão dessa parte aqui que eu fiz. É assim, a única cura para a fadiga é nos concentrarmos no propósito de Deus. Então, a única coisa que vai curar você dessas palavras de desânimo, a sociedade indo contra você, é você se concentrar no propósito que Deus colocou no seu coração. Você se concentrar no sonho que o Deus colocou no seu coração, no desejo que Ele colocou no seu coração, entende? Então essa é a única coisa que vai fazer você ficar curado disso. O trabalho segue, Neemias distribui os trabalhos dele, coisa e tal, e alguns sacerdotes ali, né, o Eliasibe e os seus colegas,
começam a trabalhar e para reconstruir, e aí fala que eles reconstruíram a porta das ovelhas, né? E aí você vê então o sacerdote fazendo trabalho de pedreiro. E aí eu queria trazer para vocês novamente, queria colocar aí no colo de vocês essa reflexão, né? O corpo precisa de você. Fala lá em Efésios. Ele distribuiu os ministérios para a edificação do corpo. Qualquer coisa que você fizer que tenha convergindo para esse mesmo propósito de edificação do corpo. Você está fazendo a sua parte para a edificação do corpo? E aí eu botei assim, existem duas maneiras de você ser útil para Deus. Isso aqui eu tirei eu não lembro, foi um dos livros que eu pesquisei, né? Você está fazendo a sua parte, existem duas maneiras de ser útil para Deus. Primeira, falar com Ele. Segundo, andar com Ele. Você cumprindo isso, você andando com Ele, você falando com Ele, você vai ter uma intimidade tal que você vai saber qual que é o propósito dele e a sua vida, o seu andar com Ele vai ser nesse sentido. E aí, dessa maneira, você vai estar sendo útil para o desenvolvimento do corpo, né? Enfim. Então, a oposição vê, continuando a história então, a oposição vê que o falar não surte o efeito esperado. Vocês veem lá que Sanbalat e Tobias eles falaram, não surtiu efeito, a construção continuou e eles planejam agora um ataque para causar uma confusão ali, né? Os judeus que moravam ao redor desses camaradas, eles ficam sabendo disso e previnem Neemias e os trabalhadores, né? E Neemias e os trabalhadores, eles oram a Deus e colocam guardas para vigiar o trabalho. É o que está lá no capítulo 4, no versículo 9. Essa que várias vezes aparece no livro, mas essa que é a convergência de fé e de ação. Então, fé e ação sempre vão convergir. Uma frase que eu repito muito, a fé jamais vai te pedir para ser alheio, para você ser isolado da sociedade. O discipulado jamais vai te pedir para ser alheio, né? Então é necessário que haja a fé na sua oração e coisa e tal, mas também a ação. Eu vou me aprofundar nisso quando a gente falar do livro de Esther. No livro de Esther eu destrincho mais essa convergência de fé e ação. Marcão, eu queria fazer uma pausa aí, na sua narrativa, cara, para lembrar que o capítulo 3, ele conta os nomes das pessoas que se engajaram na reconstrução dos muros e das portas. Cara, os nomes dessas pessoas estão aqui para sempre. Eles vão ser lembrados eternamente como as pessoas que se sacrificaram para a reconstrução do lugar da habitação de Deus. Cara, eu queria que você falasse assim, eu quero botar o meu nome. Eu quero ter o meu nome na reconstrução dos muros. Eu quero ter o meu nome na reconstrução das portas, cara. Eu quero que quando Deus lembre da obra que Ele fez na cidade de Vitória, eu quero que meu nome esteja naquilo que Deus está fazendo. E se esses nomes estão aqui eternamente, o seu nome também pode estar eternamente nos livros, né, do céu, da eternidade, sobre as pessoas que abraçaram, né, o projeto da reconstrução daquilo que Deus está fazendo na nossa geração. É muito maior do que a base, é muito maior do que qualquer coisa assim. É se engajar no propósito de Deus e ter o seu nome na lista de pessoas que deu a sua vida para a reconstrução do lugar onde Deus habita. Sim. Esse era o comentário que eu ia fazer naquela hora que eu falei, enfim, assim, né? Isso é algo que a gente tem sempre que trazer na nossa cabeça, que é a razão da nossa existência. Existe uma filosofia, uma ciência, uma filosofia mesmo, chamada teleologia. Teologia é o estudo que a gente faz na Bíblia, igreja, coisa e tal. Teleologia, tem uma letra a mais aí, é o estudo dos fins. Não acabou, não é fim, não, mas estudo das finalidades das coisas, entendeu? E você precisa ter essa ciência e você precisa ter esse estudo de qual é a sua finalidade de existência. Você existe para quê? E quando você conseguir responder isso, tudo isso vai ficar muito claro, a forma que você vai cooperar com o reino, né? Tem um estudo muito legal que eu vi com o pessoal lá de Florianópolis, aí em alguma oportunidade eu vou trazer para vocês aqui, eu vou fazer uma série aí com vocês sobre teleologia, né? A razão, qual a finalidade de você existir, qual que é o seu chamado. E isso é muito legal. Enfim, Neemias
Então a construção acontece, eles colocam os vigias e coisa e tal, aí tem aquela cena que eles, com uma mão tá na espada, a outra tá ali na enxada, tá na colher de pedreiro ali, e eles vão construindo dessa maneira, né? Neemias, então, ele no capítulo 5, ele lida com um conflito ali que dizia respeito aos pobres de Jerusalém. Desculpa, gente. Que devido à fome, eles estavam passando por um período de fome, eles estavam com fome, eles tinham vendido tudo que possuíam para conseguir comer, inclusive vender os filhos e a si mesmo como escravos, né? Neemias ouve essas coisas e fica furioso. Lembra que eu falei que a biografia dele é um ensino, né? Lá no capítulo 5, no versículo 6, fala essa palavra, furioso. Eu queria que vocês tomassem isso para vocês. Eu já orei assim, e sempre quando eu vou orar sobre justiça social, eu peço isso ao Pai. Me dê fúria, eu quero ficar assim, igual Neemias mesmo, furioso, quando eu ver um caso de injustiça social. Quando eu ver um caso que as pessoas estão abusando de outras pessoas, entende? Então eu preciso ter essa natureza também de me enfurecer, ficar irado contra isso, né? Lá em Provérbios 28, 27, Deus estabelece o seguinte princípio. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Ou seja, se você fingir que não vê, você terá muitas maldições, né? Cara, eu não consigo, assim... Vou dar um exemplo aqui com alguns números redondos aqui para a gente facilitar o cálculo. Mas, por exemplo, eu e minha família, a gente ganhou R$1.000 para passar um mês. Só que aí a gente pegou R$500 e deu para outra família e a gente só conseguiu sobreviver 15 dias. A gente morreu, foi para o céu. Eu não consigo me ver chegando no céu e Deus falando assim, seu otário, podia ter vivido o mês inteiro e tal. Não. Eu consigo ver ele falando assim, você se sacrificou pelo bem do outro. Pode ser uma viagem minha, mas eu acho que é isso que é a ideia de generosidade e é algo que eu e vocês, a gente precisa ampliar na nossa vida, né? Então, peça isso também quando vocês orarem sobre injustiça social, que você fique irado com aquilo, porque quando a gente se ira é que a gente começa a fazer alguma coisa a respeito. Enquanto a gente estiver de boa, a gente não vai fazer nada, mas quando a gente estiver irado com aquilo, sim. Neemias repreende o povo, falando que eles deveriam andar no temor do Senhor para evitar a zombaria. Olha que legal, a gente falou agora há pouco que a zombaria é uma das armas do inimigo, do anticristo. E aqui ele fala para a gente andar no temor para evitar a zombaria. Ou seja, se a gente andar de forma desleixada, sem o temor do Senhor, a gente é que dá munição para eles terem o que falar. Olha, então se a gente tratar mal o irmão, se a gente não viver o discipulado de verdade, o discipulado radical, aí é que ele vai ter o que falar. Eu achei bem legal essa parte aqui. O livro continua, né? Neemias tem um relato. Ele relata que ele não explorou o povo como os outros governadores fizeram, né? O comportamento de Neemias ali como governador e como líder, ele era orientado pelo serviço e não pelo oportunismo, né? Que é algo que pode afetar os líderes, né? A gente vê relatos de governo, de liderança aí, que eles utilizam o cargo como oportunismo mesmo, mas a ideia aqui, e que é a ideia que a gente precisa ter na nossa mente, né? Esse momento de transição da comunidade também, a liderança, vocês líderes de ser, não é para o serviço, cara. Precisa entender a liderança por esse princípio, né? Espero que tenha feito algum sentido para vocês. São várias coisas aqui que eu já fui falando aqui para colocar na nossa folha. Eu acho que são insights legais que a gente tem aqui. Neemias é perseguido e aí aquele sacerdote que eu falei agora há pouco fala para ele assim: vamos nos encontrar no templo com as portas fechadas. Neemias percebe que aquilo era um engano, que ele não tinha sido enviado por Deus e foge, né? Mas por que ele percebeu isso? Porque o que o camarada sugeriu ia de encontro à realidade bíblica, à realidade da lei. No capítulo 7, tem o recenseamento do povo, o povo é contado novamente ali. No capítulo 8, acontece a releitura da lei.
achei bem legal. Obedecendo aí ao mandamento escrito em Deuteronômio 31, 9 a 13. Ou seja, tem a festa do tabernáculos, acontece a festa, eles comemoram durante 20 e tantos dias, eles leem a lei, eu acho que no início e depois no final eles fazem uma releitura da lei, Esdras lê ali também com o pessoal, e eu achei legal que eles fazem um ressalto ali, no capítulo 8, no versículo 8, fala assim, os levitas leram declarando e explicando o sentido, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Lembra da pregação do Vitor de domingo, quando ele fala assim que quem lê já brilha, mas quem ensina tem esse fulgor? Mas aí eu faço um paralelo histórico aqui com a Igreja Católica, os nossos irmãos católicos, que faziam a missa em latim, e aí ninguém entendia birosca nenhuma. Não, a ideia de você entender é você explicar ao outro o que está sendo lido. Se a sua pregação, se o que eu falo aqui, e essa é uma preocupação que eu carrego comigo, assim, eu, Marcos, carrego comigo, é de sempre ser muito claro no que eu falo, senão vai ser uma perda de tempo inacreditável. Então preciso que tenha essa clareza, e aí eu, de vez em quando eu falo para vocês me darem feedback a respeito disso, para eu tentar ser mais didático possível. E então é necessário, porque se não houver entendimento, jogando pérola aos porcos aqui não está fazendo sentido nenhum. Então, quando você for explicar, de novo, para a liderança das ICs e numa conversa com seu amigo numa mesa de café, então que seja o mais claro possível para que dê frutos. Tem um outro episódio muito legal também, quando acaba a festa, aí, nesse episódio de festa, que o povo estava chorando quando eles estavam lendo a lei. Não fala por quê, talvez chorando de emoção e coisa e tal. E Neemias repreende. E aí fala assim, não é para chorar não, vamos comer, vamos beber e vamos nos alegrar, porque hoje é o dia consagrado ao Senhor. Então, na presença do Senhor mesmo, é alegria. Eu acho isso bem legal também. A gente não precisa fazer Aquela cara de crente assim, né? não, durante a pregação, aquele fundinho fúnebre assim, né? Aquela coisa meio, né? Não precisa ser assim não, pode ser alegre, e precisa ser alegre mesmo, né? E aí tem um relato ao longo do livro que fala que o pessoal leu o livro da lei por 3 horas e oraram e adoraram por mais 3 horas. Olha que máximo, eles fizeram ali uma sessão de adoração com a palavra ali, e eles leram e depois fizeram adoração com a palavra. Se vocês lerem a oração que Neemias faz no capítulo 9, vocês vão ver que ele vai ressaltando um monte de fatos históricos. Vocês estavam no Egito, e aí coisa e tal, e coisa e tal, e coisa e tal. Então ele ora exatamente o que eles acabaram de ler, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho aí. A gente vai orar a respeito disso que nós acabamos de ler aqui. Então, quando a gente começar a orar, eu vou orar por 2 princípios básicos. A nossa relação correta com a oração, com o lugar secreto, para a gente aprofundar o nosso relacionamento e a gente conseguir fazer aquelas orações emergenciais. Então, a oração tem um lugar correto na nossa vida e também para que nós sejamos líderes melhores. Eu já falei isso com vocês e eu repito e vou continuar repetindo sempre. Você é líder. De alguma coisa você é líder. Ou na sua casa, ou um grupo de estudo que você faz, ou líder de sala na sua faculdade, ou do seu cão. Você é líder de alguma coisa, mas você é líder. Então, que seja uma liderança baseada nesse temor que Neemias apresentou aqui. Então, eles leram por 3 horas de pé. Isso que é o mais... Está lá falando que foi de pé, irmão. Imagine, 3 horas de pé. O povo faz um acordo por escrito que eles obedeceriam todos os mandamentos do Senhor. Tipo assim, não deu certo a primeira vez, não deu certo a segunda vez, e ciclos de decadência. Agora a gente vai fazer por escrito e vai dar certo. Não, de novo não dá certo. Então a questão não é burocrática, não é uma disciplina diferente, não é um ensino diferente. Não, o que está errado é o coração. Você pode fazer o acordo que você quiser, escrever do jeito que você quiser, assinar do jeito que você quiser, que se o coração não for um coração de discípulo, não vai mudar. E foi o que aconteceu aqui também. O povo cai novamente, aí tem um relato ali de vários e vários erros que o povo comete, inclusive o mesmo erro que Esdras enfrentou, de casamento com pessoas fora da nação, né? E o povo volta a cometer os mesmos erros.
No capítulo 13, aí já encerrando, já caminhando para o encerramento, Neemias ele faz as primeiras reformas no muro, coisa e tal, é concluído, aí eles fazem a festa da forma que eu falei aqui agora. E aí tem um momento que ele volta para o rei da Pérsia, ele volta para a corte do rei da Pérsia, fica lá um tempo e depois retorna para Jerusalém. E aí encontrou lá um sacerdócio, o povo que caiu nos mesmos pecados antigos, né? E aí ele, com seu zelo e com uma energia muito característica de Neemias, ele corrige esses abusos. Fala lá que ele cortou o cabelo do pessoal, ele puxou, ele brigou com o pessoal e coisa e tal. E aí um último ensino que eu queria trazer para vocês anotarem na folha de vocês, já que eu falei que vocês são líderes, às vezes a liderança parece ser muito glamurosa e coisa e tal, mas frequentemente ela é muito solitária, ela é ingrata e cheia de pressões para fazer concessões em relação a valores e padrões. Então Deus estabelece um padrão e a gente como líder, vocês como líderes e eu como líder, a gente precisa seguir esse padrão, seguir esses valores. E nós enfrentamos pressão constantemente para a gente fazer concessões com esses valores, né? E a ideia não, a ideia é que a gente se agarre na fé em Deus e na confiança em Deus para que a gente não desvie do caminho, né? Neemias só teve sucesso porque ele entendeu que não existe liderança verdadeira sem a confiança em Deus. Então eu vou falar essa última frase para vocês anotarem na folhinha de vocês. Não existe liderança verdadeira sem a confiança em Deus. Nós precisamos disso para seguir desempenhando o nosso papel, cooperando com o corpo, né? A minha conclusão, então, é que Esdras e Neemias, eles continuam a história bíblica, descrevendo ali o ímpeto inicial das reformas de Jerusalém, que mais tarde serviram como base para o judaísmo que emerge Jesus e a igreja primitiva, né? Ou seja, como eu falei na minha introdução da semana passada, se Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, apontam para o futuro, Esdras e Neemias, eles começam esse futuro. Então, todas as reformas feitas nos 2 livros de Esdras e Neemias servem como base para o judaísmo, para o contexto que emerge Jesus e a igreja primitiva. É dessa maneira que ele se encaixa ali na história da Bíblia inteira. Beleza? A gente vai ver que é perto do ministério de Esdras e Neemias que os profetas param de profetizar. Sim. E que entra o período interbíblico, né? Então seria o último livro do Velho Testamento, assim? Não, é perto, né? Ainda região. tem. O Zacarias ele morre traspassado na porta do templo que ele profetizou que os caras deveriam construir. Então a gente tem aí Zacarias, Malaquias, que eles profetizam durante e logo depois o período do retorno para a Babilônia, mas logo depois cessa-se o ministério profético e a nação ela vive um tempo de silêncio, né, de Deus. Sim. Que é o chamado período interbíblico, que aí tem literaturas preciosas sim. no período do Segundo Templo, né? E que eles moldam, né, a mentalidade de Jesus, dos seus discípulos, dos apóstolos, né, 400 anos depois aqui de Neemias. Massa. Na sua Bíblia aí, não sei se você é mais antigo, tem 4 páginas em branco aí, que eles falam que foi 400 Anos de silêncio. 400 anos de silêncio. É isso aí, a gente vai transitar, a gente vai transicionar. Sim, cara, agora nós queremos orar com base nisso do que a gente aprendeu, sabe? A resposta correta à revelação é responder com oração e jejum. Então agora nós vamos estar disponibilizando nos grupos de igreja na cidade. Pergunta aí o seu líder de igreja na cidade, cadê o link para a gente poder entrar no Zoom? Nós vamos ter uma sala agora exclusiva para que nós possamos interceder juntos. E o objetivo, cara, é proporcionar uma fila de intercessão prática, dinâmica. Se engaja com a gente aí. Onde a gente pode, né, orar um depois do outro, orar junto com o outro. Sim. Igual a gente faz na sala de oração presencial, mas né, nesse período nós queremos fazer de forma virtual. Mas é fundamental que você entre agora no link do Zoom. Nós já estamos aqui com ela aberta, te esperando. E a reunião de oração continua agora no Zoom. Você pode orar por justiça social, como a gente viu aqui que Neemias lutou contra isso. Você pode orar
pela oração, o lugar correto de oração na sua vida, de como você passar a ideia com clareza. Então, como ser um cooperador do corpo mesmo, acho que são bons temas, né? Sim, a gente tem alguns temas que a gente vai lançar, então entra no Zoom, a gente espera lá. Deus te abençoe e até daqui a pouco.